Boa noite, gente. Desculpa, né? A situação aqui, minha cara, soninho, né? Eu combinei com vocês, né? Apareceu inicialmente. Combinei de fazer o nosso vídeo, nosso estudo, neste horário das 3 horas, que é o horário que, na minha opinião, né, o mundo espiritual está mais aberto a aceitar as nossas orações, né? E aí fazer o estudo do nosso livro, uma vida com propósito, que são 40 dias de estudo bíblico, para descobrir qual é o nosso propósito de vida, segundo a vontade, na verdade, qual é o propósito qual é o propósito de Deus na nossa vida. Tá? Vamos lá. Boa noite, Daniel. Paz, Senhor, meu amigo. Eu conto contigo aí nos nossos debates. O nosso dia a dia, hoje, o nosso dia a dia está muito corrido e a gente tem muitas expectativas, tanto da família, dos amigos, a nosso respeito e até nossas mesmo. Mas são maiores expectativas do que nós mesmos podemos compreender e podemos dar conta. E aí Deus tem expectativas próprias a nosso respeito. A vida está tão corrida, a gente não tem tempo de dar atenção a tudo, né? Que a gente deve dar de fato. O que dirige a sua vida foi. Desculpe, na verdade voltou um pouquinho atrás. Hoje o nosso tema é. Nós estamos no 5º dia de encontro, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O que é a sua vida? Uma pergunta feita, né, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Nós não vemos a vida como são. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Anaïs Nin. Sua vida é formada como você a enxerga. Como você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo gasto, o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando como você vê a vida. Essa forma... Só um minutinho, gente. Isso mesmo. Pensei que eu tivesse perdido quanto ao capítulo, mas é isso mesmo. Uma das melhores maneiras de... A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe tempo, gasta dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes como vê a vida. Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas, já que disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada, uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo, e algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou ainda dizem: a vida é um jogo de cartas, você tem de jogar com o que você tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem que viria à sua mente? Essa imagem é a sua metáfora de vida. É assim que você enxerga, consciente ou inconsciente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela.
As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, por meio de carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é a sua visão de vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas na vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos 12, 2. A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os quais primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. Desculpa, estudaremos dois deles neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, a fé, a obediência, o amor, a honestidade e a lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. E Deus provou a Abraão ao lhe pedir que oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste no jardim do Éden. E Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova de Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovados em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo atestado. Deus constantemente observa suas reações às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa as mais simples ações, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com uma balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever algum deles, baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude
quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e saber para saber o que realmente havia em seu coração. Segunda Crônicas 32. Ezequias desfrutava de íntima comunhão com Deus, mas no momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar o seu caráter, revelar sua fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. A frase dessa página que a gente termina de ler agora é: os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter das pessoas, e toda vida é um teste. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que nós sejamos aprovados nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores do que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre suas promessas e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10, versículo 13. Toda vez que você é aprovado no teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A vida da terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Desculpe. Essa é a segunda metáfora da Bíblia sobre a vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrá-los, como administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esses conceitos começam com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. Salmo 24, versículo 1. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período na vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o resultado de sua criação e nomeou-os administradores da sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos
foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado, e é parte do nosso propósito atualmente. Tudo o que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: você tem algumas coisas que não tenha sido dado por Deus? E se tudo o que você tem vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? 1 Coríntios 4:7. Há alguns anos, um casal permitiu que a minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa em frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram: usem-na como se pertencessem a vocês. E foi o que nós fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado, mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios 4, versículo 2. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. As parábolas dos talentos, em Mateus 25, 14 e 30, um homem de negócios confiou uma riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, versículo 21. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que se tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas, se você trata tudo com um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. A primeira: você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. A segunda: você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cabo de muitas coisas. A terceira: você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muito, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Lucas 16, versículo 11. Essa é a verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, as riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar: a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a vocês as riquezas espirituais? Então Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Lucas 12, 48.
A vida é um teste de um cargo de confiança. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Pensando sobre o meu propósito. Tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Versículos para memorização. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16, versículo 10. E a pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Assim termino, a leitura do capítulo. Eu vou fazer aqui as minhas considerações sobre sobre o que eu entendi, deste capítulo, né? De fato, a vida é um teste. Eu não tenho a menor dúvida disso. E quando a gente confia de fato as coisas na mão do Senhor, não que a gente não tenha problemas, mas é mais fácil passar por eles. A gente vem uma força. Sabe quando as pessoas falam assim, vem uma força não sei de onde? Esse não sei de onde é simplesmente Deus, né? Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que nós somos testados. Ainda ontem eu estava falando sobre as nossas discussões em redes sociais, sobre a nossa falta de amor, a nossa falta de empatia. E de fato, gente, isso também é um teste. Deus, ele nos testa o tempo todo. Para quem não acredita em Deus, tudo bem. Para você, a vida termina aqui, então você provavelmente vai querer viver essa vida da forma que você melhor pensar, melhor lhe aprouver, conforme as suas decisões, os seus valores, conforme as informações de vida que você tem, a sua orientação familiar, né? Mas para quem é cristão, assim como eu, sabe que isso aqui é só um teste, só um jogo até você passar para a próxima fase. E a próxima fase será eterna, de fato. Será uma fase eterna. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. É uma frase que ficou aqui na página 51. De fato, os testes eles vêm te provar o seu caráter. E tem uma frase, que fala pra gente ser fiel no pouco, né? Ser fiel no pouco, para que Deus nos possa recompensar. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, né? Não sei se vocês já passaram por isso, já viram alguém dizer, antigamente eram muito testadas as secretárias do lar dessa forma, né? Na primeira faxina, o proprietário da casa, ou a proprietária, deixava uma quantia não muito alta, mas expressável, né? Em algum local visível, de fácil acesso. E aí, ao fim do dia, se essa quantia ainda fosse encontrada no mesmo lugar, a pessoa tinha passado no primeiro teste de confiança. E aí ela seria chamada para uma segunda ou terceira, faxina, ou um segundo, terceiro dia de trabalho. Algumas pessoas não passavam no teste. Elas pegavam, elas se apossavam desse dinheiro que não era delas. E eu acredito que é a mesma coisa que Deus nos faz diariamente. Ele nos testa quanto ao nosso caráter. E é isso que vai provar se você tem caráter ou não. É quando ninguém está vendo que você prova ter caráter. Eu costumo dizer que é muito fácil você ser honesto quando você tem plateia. Difícil você ser honesto quando ninguém te vê, quando só tem os olhos de Deus te olhando, entendeu? As pessoas falam assim, mas, por exemplo, os políticos, eles roubam, não sei o quê, eu nunca faria isso. Aí eu penso, será? Será que você nunca faria isso mesmo? Ou será que você não fez ainda porque você não teve oportunidade, né? Tem uma frase que diz assim, a oportunidade que faz o ladrão. De fato, qual é o seu caráter? Se a gente deixar
Você devendo muito, se você encontrar uma mala de dinheiro com os documentos e telefone da pessoa dentro, você devolveria essa mala? Entendeu? Nesse momento agora que nós estamos do coronavírus, se você encontrasse uma mala de dinheiro, você a devolveria? Né? Esse é o teste de caráter. Né? Ontem eu estava falando da falta de solidariedade de muitos, né? Da falta de colocar-se no lugar do outro. E de fato, a gente está sabendo, essa palavra está provando que é um teste. Então, saiba, você está sendo testado, você está sendo vigiado e pode esconder da sociedade, mas Deus vê tudo. Deus é onipotente, Deus é onisciente. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Então não adianta você esconder da sua mãe, do seu pai, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, nem muito menos dos seus irmãos da igreja, porque Deus está vendo. O que realmente importa é isso. Há pouco tempo eu estava falando que essa praga, claro, trouxe muito sofrimento, mas essa praga era um teste, né? E é de fato um teste. Por quê? Porque louvar e agradecer ao Senhor na frente das pessoas é muito fácil. Louvar e agradecer ao Senhor na frente da igreja, quando todo mundo vê, postar nas redes sociais, é uma coisa muito simples, é muito fácil. Difícil é você continuar louvando, agradecendo ao Senhor, intercedendo por Ele, intercedendo a Ele, quando você estiver aí na sua casa, quando ninguém vê. Eu costumo dizer que esse é um grande teste que Deus tem feito conosco. Este é o grande teste que Deus fez com a gente. Qual o teste? Exatamente este. De verificar se você e sua família, ou até você sozinho na sua residência, vai se lembrar de Deus. Porque em grupo é fácil. Em grupo é muito fácil, né? Tem muitas coisas que te tiram do propósito de Deus, propósito de servir, tem muitas distrações, uma Netflix, ou um domingo de sol, de praia. Deus tirou essas distrações. Netflix está aí, né? Mas você se enjoa de olhar todo dia, de assistir todo dia. Tem gente que deve ter maratonado quase todas as séries já, né? Nesse tempo, ou pelo menos todas as que te importavam. Então passou, enjoou já passou todo aquele vislumbre. E aí, né? Você tinha muitas tarefas, Deus tirou essas muitas tarefas. Você agora tem tempo. Você louva a Deus, você agradece, você o bendiz dentro do seu lar. Vamos lá, aquela pergunta que eu tinha feito. O que me aconteceu recentemente que agora eu percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Recentemente, uma coisa que me fala muito, primeiro é o econômico, né, o financeiro, que recentemente tive uma má administração, eu mesma, né, é responsabilidade minha, de administrar mal o meu dinheiro, e aí eu tive alguns problemas econômicos, mas eu não me desesperei. Eu acredito que esse foi um teste de Deus para ver se eu era fiel, se eu conseguiria. Eu falei que eu ia tirar o meu dízimo, né, devolver o meu dízimo como está escrito, uma escritura que está escrito na palavra para a gente tirar o dízimo, e eu queria ser obediente a isso. E exatamente quando eu falei, eu vou tirar o meu dízimo, vou devolver o meu dízimo, começou tudo a desandar. Então eu acredito que isso é um teste de Deus. Tudo começou a dar errado, né? E aí eu comecei a ficar preocupada, a ficar apreensiva, porque eu sou ansiosa. Mas no outro mês, no mês seguinte, me veio a confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa, porque mesmo com algumas dificuldades, meu coração estava em paz. As coisas iam andando mais naturalmente. Sabe quando as coisas se encaixam e encontram o seu rumo sozinhas, sem você ter feito absolutamente nada? Só Deus. Eu acredito que foi um teste de Deus, eu fui testada, eu passei no teste. E aí, Deus me recompensou, me trazendo paz, me trazendo leveza. Um outro teste que eu tive, eu acredito, foi hoje minha amiga, né? Que eu encontrei, no dia que eu ia fazer o concurso de Vila Velha, eu encontrei uma senhora com duas crianças, né, no colo.
Essa senhora tem a história que eu contei aí, né, de ser avó dessas duas crianças, o filho está preso e da nora ter sido assassinada. É uma história muito, muito triste, mas eu acredito que ali foi um teste de Deus para saber qual seria a minha reação. Eu acredito que eu passei, porque eu tenho um carinho tão grande por essa família que não me cabe no peito. Uma outra amiguinha minha aqui do Facebook também, ela tem um bebê, eu acompanhei nas redes sociais a sua gestação e eu tenho um amor tão grande por ela que só pode vir de Deus. Não vem de outro lugar, não, só pode vir de Deus. E eu acredito que Deus está me testando por meio dela, né? Se eu sou uma boa amiga, se eu aprendi, o que eu aprendi da vida, o que eu posso passar para ela de experiência. Isso está testando o tempo todo. A gente só deve abrir os olhos realmente para perceber. E como eu estava dizendo ontem, a gente não deve ser bom porque esperando alguma recompensa ou apenas para mostrar a Deus. A gente deve fazer o bem porque nós somos reflexos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus e a gente, como filho de Deus, a gente também gosta, a gente também é bom, a gente gosta de desempenhar a bondade, né? Quando a gente se aproxima de Deus, esse lado nosso aflora, esse lado bondoso, e aí não tem tanto espaço mais para o pecado. Tem uma frase de São Paulo Apóstolo, ou para muitos de São Paulo Apóstolo, para alguns apenas Apóstolo Paulo, que fala assim: não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Tenta experimentar isso, deixar Cristo viver em você, e eu te garanto que as coisas vão ser mais, vão se encaminhar melhor, vão ter o direcionamento correto na sua vida. Se você passar por alguma dificuldade, você vai encontrar com mais facilidade é, o direcionamento, o carinho ou a consolação por aquilo, e você terá mais força para resistir. Amém? Então, os versículos de memorização é: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16, versículo 10. Vamos ver se amanhã você vai lembrar desse versículo também, porque, como eu já falei, minha memória não é muito boa, gente. Desculpa também a qualidade do vídeo, eu não estou com um equipamento bom, não estou com um equipamento profissional, muito pelo contrário, é muito longe disso, mas a intenção mesmo é o que vale. E pelo menos, mesmo que você não veja bem nitidamente meu rosto, o meu ambiente, pelo menos você está ouvindo a minha voz. Vamos orar para que Deus possa estar nos ajudando, né, e nos direcionando cada dia mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, agradecemos pelo dom da vida. Muitos já não a têm, Senhor. Agradecemos, Senhor, por o Senhor nos confiar as suas principais riquezas em nossas mãos, por o Senhor nos confiar a vida e pedimos direcionamento para que a gente faça dela o que o Senhor deseja, o que o Senhor lhe aprover. Eu te peço, Pai, nós te pedimos, Deus, nos guia no seu propósito de vida, para que a gente seja firme e obediente à tua palavra e à tua mensagem. Senhor, nos envia a tua mensagem por meio de anjos, de pessoas, de amigos, seja lá como for, mas nos mantenha informados da tua vontade para conosco, Senhor. Que os seus talentos do Espírito Santo possam ser distribuídos por entre nós. Que o Senhor possa ungir a nossa cabeça com óleo, Senhor. Que o Espírito Santo possa estar habitando em nós, Deus. Deus Pai poderoso, nós lhe agradecemos pelo dom da vida, por ter acordado mais um dia feliz, tranquilos e sabendo que o Senhor está provendo tudo. Se o Senhor pode, até o passarinho que no trabalho tem o que comer, imagine nós, né, que somos criaturas amadas do Senhor, nós que somos as meninas dos seus olhos, Deus, nós sabemos, eu tenho certeza, que o Senhor proverá tudo o que nós precisamos. Basta que nós confiamos em Ti, Senhor, e façamos a Tua vontade. Deus, eu te agradeço por mais um dia. Eu te agradeço por estar abrindo nossas mentes
Eu peço que o seu Espírito Santo continue nos iluminando, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor leve a cura para esses lares que precisam, para essas pessoas que se encontram enfermas, internadas, outras que estão enfermas e ainda não sabem, Senhor. Ministra, Senhor, a cura na vida dessas pessoas. Pai, eu também peço, Senhor, que o Senhor dê clareza a pessoas quanto à vida intelectual, que o Senhor dê clareza às pessoas quanto às suas escolhas. Ilumine, Senhor, cada pessoa que tem agora algum problema para estar decidindo, né? Algum rumo na tua vida para tomar, para que essas pessoas possam estar escolhendo o trilho certo, o caminho certo a seguir, Deus. E aqueles que perderam, né, seus empregos para o mundo afora, meu Deus, possa estar abrindo outras portas de emprego para que essas pessoas não fiquem desamparadas, meu Deus. Eu peço, Senhor, principalmente pela família, meu Deus, não deixe, Pai, que o inimigo possa estar lançando as suas setas, derruba-as todas por terra, Senhor, e que nenhuma dessas flechas possam alcançar e atingir familiar algum, meu Deus. Oh, Senhor, obrigada, porque nós já temos certeza de que nós seremos atendidos em todos os nossos pedidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E aleluia. Boa noite, gente. Boa madrugada, um bom dia. Não sei como é que eu vou falar com vocês. Mas esse é o nosso estudo de hoje, tá? Por enquanto, nós estamos lendo este livro. É uma inspiração que a amiga minha me deu, a Paula, né? E depois do livro, depois de passar esses 40 dias, eu tenho certeza que assim como Deus tem feito maravilhas na minha vida e tem me feito ficar menos ansiosa, confiar mais no Senhor, eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa com vocês ou até refletirá de outras formas na vida de vocês. E ainda assim, quando a gente terminar, a gente vai continuar assim com esse momento de oração, esse momento de intercessão e de estudo bíblico. E eu conto com vocês para estarem comigo, me sigam lá nas redes sociais, eu estou iniciando agora, então seria muito legal que vocês me dessem esse crédito para poder estar divulgando. Eu não divulgo apenas a palavra de Deus, o pouco entendimento que eu tenho, eu divulgo meu trabalho também, a minha opinião política, minha opinião social. Então tá tudo divulgado nas minhas redes sociais, até um pouquinho da minha vida. Você que é meu amigo, minha amiga, que quiser aí sentir mais participante da minha vida nesse tempo, porque a gente não tem tempo de se abraçar, de se ver ainda mais agora durante essa quarentena. Vocês podem participar um pouquinho da minha vida por meio das minhas redes sociais. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana. Bye, bye.